Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Machine Learning ou aprendizagem de máquina. Então, nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o que é Machine Learning, vamos entender um pouquinho qual que é essa junção entre aprendizado de máquina e inteligência artificial, estudo de algoritmos, dados. Vamos tentar traduzir isso de uma forma muito simples para que você consiga entender os conceitos que são inerentes aí a esse tipo de tecnologia, esse braço aí da inteligência artificial que visa aí, de fato, ensinar a máquina de forma estruturada ou não estruturada, a partir de modelos preditivos ou regressivos, toda a estrutura, todo o contexto que envolve aí esse mapeamento de dados. Para a gente poder entender esse contexto, Machine Learning hoje é uma das ferramentas, aí, um dos usos aí, né, do braço da inteligência artificial que tem mais relevância dentro do mercado de tecnologia, dentro do mercado de trabalho, justamente porque ele consegue trazer aí algumas questões que naturalmente nós não conseguiríamos prever, né? Assim como outras tecnologias que tratam com grandes volumes de dados, Machine Learning tem a função básica de tentar ensinar para a máquina alguns modelos, né, para que ela possa tomar algumas decisões e, a partir dessas decisões, trazer resultados. Então, quando a gente observa Machine Learning, a inteligência artificial começa a fazer muito sentido, porque a partir de um grande volume, né, de dados que você insere para a máquina e ensinando ela os caminhos que ela pode seguir, ela consegue classificar algumas informações, trazer alguns resultados e mensurar algumas questões. Então, basicamente, a gente está tratando aqui de algoritmos inteligentes que vão tratar ali de trazer resultados a partir de dados que são inseridos dentro da sua base de conhecimento, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. A gente está falando aqui de um tema que é muito bacana, um tema inovador. Obviamente, é uma introdução a esse tema. A gente ainda vai falar algumas coisas para frente um pouquinho aí, como tratar sobre Deep Learning também, que é um outro braço interessante. Mas, nesse momento, eu queria que vocês entendessem o contexto geral do Machine Learning, entender, de fato, os tipos de aprendizagem de máquina para que a gente possa, então, tratar desses outros assuntos que vão chegando aí. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro vamos lembrar, vamos retomar um pouquinho sobre inteligência artificial. Acho que isso é importante para poder ficar até mais fresco na cabeça, né? Então, a gente falou um pouquinho, né, na aula passada, a gente falou nesses vídeos anteriores sobre os agentes inteligentes, né? Então, a inteligência artificial na verdade é um estudo e projetos de agentes inteligentes que procuram aí perceber o seu ambiente e tomar atitudes para poder maximizar as chances de sucesso. Então, a gente entende que é um ramo da ciência da computação que vai se ocupar com comportamento inteligente, né, e estudar aí como fazer com que os computadores realizem coisas que os humanos não têm essa condição de fazer, né? Então, a ideia toda da inteligência artificial é trazer aí condições para que a gente possa tratar de assuntos que a mente humana não tem capacidade para poder discernir de forma assertiva. Lembrando, lógico, que a gente tem que ensinar cada passo da inteligência artificial, a gente tem condição de mostrar exatamente o que ela tem que fazer, porque ela não tem imaginação como nós temos, né? Então, são algoritmos que vão trabalhar a partir dos dados que são inseridos em cima dele. E aprender, que esse que é o grande charada aí do machine learning, né? Aprendizagem de máquina. Vamos entender primeiro o que seria aprender. Então, aprender, na verdade, de fato, é você ganhar um conhecimento de estudo através de experiência ou de ensino. Ou seja, você vai passar por uma experiência, por uma base de informações que foram colocadas à sua disposição. Então, você já aprendeu com aquilo, ou você vai ser ensinado, você vai conseguir entender passo a passo sobre uma tarefa, uma função específica. Então, quando a gente fala sobre aprendizado de máquina, basicamente seria o uso de algoritmos que tem aí, que adquirem, né, de fato, estruturas ou modelos de dados, e a partir desses modelos eles podem fazer aí previsões, né, predizer o que está acontecendo. Então, analisar os dados dentro de um modelo e comparar esse modelo com outro modelo para saber se eles estão equivalentes, se eles se conversam, se eles têm relevância, reação. Então, tudo isso é o trabalho que a gente tem aí para poder entender o que seria o aprendizado de máquina. Então, basicamente, a gente vai ensinar o algoritmo a fazer uma tarefa, ou então classificar algum dado, ou então talvez transpor alguma questão, né? Enfim, ele vai conseguir aprender a partir das suas experiências, do que foi ensinado, algo que ele precise trazer de resultado. E a gente tem então alguns ramos, né, dentro da aprendizagem de máquina, né? Então, o primeiro deles
é de fato inteligência artificial, então ele é o todo dessa conversa que a gente está tratando agora. E um braço da inteligência artificial é focar exatamente nos algoritmos para que a máquina possa aprender, que é o Machine Learning. E depois a gente tem aí um outro recurso que a gente vai tratar posteriormente, chamado Deep Learning, que seria aí um contexto em classificação, né? Em como você classificaria as ações da máquina. Então a gente também vai chegar num ponto em que vamos tratar sobre Deep Learning. Então, abraçando a inteligência artificial como a base de tudo, a gente passa então para o Machine Learning, que seria essa possibilidade de você estruturar a máquina, o algoritmo, para que ele possa fazer aí alguns tipos de tratamento. Então, para que você entenda essa mensuração, existe um exemplo aqui que é muito interessante, talvez te faça compreender melhor. Então, qual que é a função básica de qualquer aprendizado de máquina? É você melhorar uma tarefa a partir de uma experiência. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. Quando você fala sobre você ensinar a máquina, você está falando para ela o seguinte: faça uma tarefa a partir da experiência que você está tendo ou que você terá. Então, você dá os parâmetros para ela e você começa a mensurar isso daí. Então, por exemplo, melhorar a tarefa T. Tem um exemplo de tarefa. Em relação à medida de desempenho P, que é uma outra medida de tarefa, baseado na experiência E. Isso são só exemplos para você poder entender. Prática disso. Reconhecer e classificar manuscritos. Isso é a tarefa que ele tem que fazer. Ele tem que reconhecer e classificar alguns tipos de letras, caracteres, manuscritos. Baseado em quê? Na porcentagem de caracteres classificados corretamente. Ou seja, nos dados que eu inseri na minha base como relação para que ele possa observar. Com qual experiência? Com a base de dados que você tem de manuscritos e a respectiva classificação. Ou seja, o que a máquina faz? Ela tem ali uma tarefa a ser realizada, ela já sabe a tarefa que ela tem que realizar, ela tem as suas medidas de desempenho que já foram estabelecidas, ou seja, eu vou me basear na minha tarefa, baseado nesse volume de dados que eu tenho aqui. E como que eu vou fazer isso? Baseado na minha experiência, no meu comportamento, no comportamento que foi me ensinado para que eu possa fazer essa classificação. Então, isso, de fato, é a aprendizagem de máquina. E a gente pode classificar isso de algumas formas. A gente tem a aprendizagem de máquina que é supervisionada, a gente tem a não supervisionada, a que é semi-supervisionada e a por reforço, aquela que a máquina vai tentando até achar uma solução. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para poder ficar mais claro para vocês. O aprendizado supervisionado, ou seja, o que seria você supervisionar o aprendizado da máquina? Seria você criar, né, de fato, os indutores, que seriam os algoritmos, né, que recebem um treinamento específico para o qual ela rotula, né, as classes que já são conhecidas da máquina. Ou seja, você não tem nada que seja diferente daquela instância que foi estabelecida. Então, o indutor, ele basicamente vai lá e traz aquele conhecimento para a máquina já rotulado, já classificado. Cada exemplo de instância ou padrão é descrito por vetores de valores, ou seja, atributos, e por rótulos de classe associada. E o objetivo desse indutor, né, desse algoritmo, é construir uma classificação que possa ser determinada corretamente a classe de novos exemplos, ainda não rotulados. Então se cria uma base, se cria aí uma ideia, né, de valores, e a partir dessa ideia de valores os dados são inseridos e são automaticamente ali classificados, direcionados e quantificados, que é o grande fator aí da ideia da inteligência de máquina. Então, esses rótulos eles podem trabalhar com o que a gente chama de dados que são estruturados, dados que são classificados, ou dados que não são classificados e que vão trabalhar por previsões, por estatística. Então, eles vão trabalhar baseado nesses dados que vão ser inseridos. Então, a gente tem aí exemplos que são rotulados e exemplos que não são rotulados. Para isso ficar mais claro para vocês, olha só esses volumes de dados aqui. A gente tem aqui dois atores que a máquina classificou por dados. Então aqui a gente tem aqui 3 fotos do Brad Pitt, 3 fotos do George Clooney, e aí você vai perguntar para a máquina quem que é esse cara na foto ali. Qual que é a resposta que ele vai ter? Você tem ali uma outra foto de outra pessoa e você tem a foto do George Clooney. Ele já aprendeu, baseado nos dados que foi inserido nele, quem que é o ator. Tá vendo só? Então ele tem aqui um exemplo de ator, exemplo de outro ator, e qual que é de fato aquele que a gente está escolhendo? Qual que seria a resposta? Se a gente mente humana é fácil, você bateu o olho na foto de baixo, você já entendeu quem que é o ator que o sistema está procurando. Mas ele tem que, baseado nas características que ele está observando, determinar de fato quem é quem e escolher qual que é a opção correta. Então, classificar a opção correta para que a gente possa falar, não, de fato, cara, dentro desse estudo, esse carinha aqui, né, esse aqui, ó, é quem eu estou procurando. Porque essa informação aqui eu tenho, porque eu já tenho classificação aí
de outras informações. Então, isso é basicamente um exemplo de ensino supervisionado. Então, eu já dei todas as informações para ele, eu já passei as bases que ele precisava, ele então tomou uma decisão baseada nas informações que eu já passei para ele. E a gente tem aí os modelos preditivos, né? Então a gente tem aí os modelos de classificação, que você tem aí um domínio de conjunto de valores nominais ou valores que já são discretos, né? Então você consegue saber exatamente a classificação que ele vai ter, ou os programas de regressão, né? Que seriam domínios que têm conjuntos infinitos e ordenados de valores. Aí você não tem uma estrutura tão delimitada e você vai trabalhar por projeção. Para poder ficar mais clara a classificação, a gente tem um exemplo aqui de doentes e não doentes. Então você basicamente vai classificar esses dois casos aqui. Então eu sei quem está saudável está de um lado, quem está doente está do outro lado, classifiquei esses dois dados e eu consigo trabalhar então com esses fatores de decisão. Então muito simples de você fazer dessa forma. E um outro momento, o exemplo de regressão, seria você trabalhar com função aproximada. Então, baseado naqueles dados, na quantidade de dados que eu tenho, observando aí a constância desses dados, eu trago uma função aproximada para aquele resultado. Então, essas seriam as formas de você tratar o aprendizado supervisionado. Além disso, eu tenho o não supervisionado, ou seja, o tutor ele analisa os exemplos fornecidos e tenta determinar se alguns deles são agrupáveis, né, ou podem ser agrupados ou não, ou de alguma maneira formar agrupamentos. Então, quando você tem dados que não são estruturados, né, a máquina vai trabalhar com grande volume, ela tenta de fato agrupar esses valores para poder trazer métricas. Então, é uma outra forma de você tentar trabalhar. Após a determinação de agrupamentos, em geral, é necessária uma análise para determinar se cada agrupamento tem algum contexto ou se tem algum problema que possa ser analisado. Então, basicamente, você joga todos os dados dentro desse local, né, desse lago de dados que a gente chama, e depois que você joga tudo lá dentro, ele começa a classificar esses dados, ele começa a estruturar esses dados, e a partir dali você verifica se a máquina encontrou alguma correlação. É a base de Big Data, isso que a gente está falando agora. Então, quando você observa esse tipo de aprendizado não supervisionado, você traz aí um contexto interessante. Um exemplo é você jogar fotos aleatórias e ele classificar para você quais fotos têm aí a correlação. Né? Então, ele bate o olho nas características, mapeia essas informações e agrupa esses dados aí para que você consiga ter parâmetros depois para decidir se de fato ele agrupou de forma correta, se tem alguma relação, e você pode tratar isso aí com uma variável, com duas, com 10, enfim, com a quantidade de variáveis que você precisar para determinar essa ação. E nós temos aí a aprendizagem por reforço, ou seja, são métodos de aprendizagem por reforço que tratam de situações onde o agente de inteligência, por tentativa e erro, pode atuar em um ambiente dinâmico. Então, ele não é necessário que uma entidade externa forneça exemplos para ele de modelos a respeito da tarefa a ser executada. Geralmente são tarefas mais simples, né? Então existe uma única fonte de aprendizagem e a própria experiência vai dizer para o cara se ele aprendeu ou se ele não aprendeu. Então, você ensinar a máquina por reforço seria você estabelecer objetivos formais a serem adquiridos. E a partir da experiência que a máquina vai aprendendo, ela consegue melhorar o seu desempenho. O melhor exemplo para você poder entender a aprendizagem por reforço é esse joguinho que a gente brinca aí o tempo todo quando não temos internet. Parece bobo, mas esse exemplo aqui de você ir pulando ali os cactos, né, do dinossaurinho, ele vai jogando para você. Se você começa com um padrão de saltos, ele começa a inverter esse padrão até que você consiga, de fato, tratar isso daí de forma assertiva. Um dos programas de inteligência de aprendizagem de máquina, de machine learning, executou, né, esse stories aqui. Ele colocou como desafio para a máquina saber quando saltar. E quando você coloca ele saber como saltar, ele vai errando, vai começando, vai errando, vai começando. Uma hora a máquina, pela sua experiência e pelo seu campo de visão, consegue determinar qual que é o momento correto de saltar e fazer aí o joguinho acontecer. Olha que loucura, que coisa bacana que se faz quando você ensina a máquina, ensina o seu algoritmo a tratar aí com desafios que ele pode, por reforço, por experiência que ele já teve, por repetição, por erro e acerto, poder aprender coisas que são interessantes. E a aprendizagem semi-supervisionada é aquela que assume que, juntamente com o conjunto de treinamentos, há um segundo conjunto de exemplos não rotulados, também disponíveis durante o treinamento. Uma das metas da aprendizagem semi-supervisionada é treinamento de classificação com grandes exemplos não rotulados. Estão disponíveis juntamente com um pequeno conjunto de exemplos rotulados. Ou seja, você trata as duas coisas. Tanto ele vai classificar dados que ele não conhece, mas ele procura padrões que possam ser classificados.
Então a gente une essas duas coisas com o que a gente chama de aprendizagem que é semi-supervisionada. Para ficar mais claro, você traz ali exemplos que são concretos e você coloca dados para ele poder entender qual seria o melhor exemplo. Então aqui você tem, por exemplo, 3 fotos aqui, sendo que 2 a gente tem certeza de onde que é, e uma ele foi inserida para que ele possa classificar ou não. A mesma coisa na outra foto. Então, esse tipo de determinação semi-estruturada, você já traz uma boa base para que ele possa depois agrupar os dados que ele não identificou e verificar se existe aí contextualização. E para a gente poder entender todos os braços que acontecem quando você lida com o Machine Learning, você tem aí alguns tipos de pré-processamento de dados que são necessários para que você possa polir, de fato, os dados que vão ser inseridos em algoritmos. A partir daí existe, por exemplo, a eliminação manual de atributos, a integração de dados de diferentes fontes, as amostragens de dados que vão ser trabalhadas para poder trabalhar com aquele algoritmo, ver se ele está executando de fato o que precisa ser executado, a limpeza desses dados, quando você tem aí repetições, quando você tem aí, enfim, uma série de fatores que podem atrapalhar no volume para que ele possa trabalhar, a redução na dimensionalidade, ou seja, você trabalhar com dados que são mais tangíveis para que você possa observar se existe de fato a amostragem, e a transformação de dados, ou seja, você buscar esses dados que são de diferentes fontes e tratar com que esses dados tenham uma correlação antes de você testar o seu próprio algoritmo. Então, são pré-processamentos, são atividades prévias que você faz antes de você começar a ensinar, de fato, a máquina a começar a pensar. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho esse nosso bate-papo. A gente falou um pouquinho sobre Machine Learning, introduzimos esse tema, lógico que a gente vai ainda trabalhar um pouco mais a fundo sobre esse tema e sobre alguns outros, mas Machine Learning, então, fica mais claro para vocês os esquemas que eles são concebidos, a forma em que ele é arquitetado, que ele é estruturado, e assim a gente consegue passar a entender que a inteligência artificial tem um papel muito maior do que às vezes a gente possa imaginar. Então, baseados em algoritmos simples, às vezes classificatórios, às vezes por repetição, a gente consegue trazer aí resultados que são extremamente válidos e que vão trazer resultados aí importantes para as empresas, né? Então, tanto em áreas como a área do marketing, a área de vendas, e-commerce, a área que lida aí com análise desses volumes de dados, enfim, todas essas áreas dependem que a máquina tenha uma predisposição em algoritmos para que ela possa tomar decisões que são interessantes. Nem que as decisões que ela tome sejam apenas classificações desses dados para que você mesmo possa tomar a decisão posteriormente. Então, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse tema, e a gente segue aí à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus.